Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Há um tempo atrás, a imprensa achou um vídeo da ministra Damares falando sobre evolução, não como ministra, e usou esse vídeo para fazer pautas jornalísticas sobre o evolucionismo, enfim. E nessas pautas, os jornalistas sempre colocavam a ciência como um ente neutro, ou seja, o cientista como alguém que trabalha através de métodos científicos, que é racional, não é? E o religioso como alguém que trabalha no campo do esotérico, do místico, do mágico. A verdade é que a ciência é uma produção humana. O cientista ele está inserido na cultura, sendo influenciado por ela, e a ciência também sendo objeto de influência à própria cultura. Significa que a ciência está no tempo, está na história. Portanto, ciência não é meramente racionalidade, ciência tem ideologia. Tanto é verdade que a teoria evolucionista ela é ensinada como se fosse uma lei científica, e não é. Ou seja, o evolucionismo é um dogma científico sem certeza científica, pura ideologia. Eu entendo a ciência porque nós que estudamos um pouco da história, sabemos que a ciência ela praticamente fazia parte da religião. E quando a ciência começa a se emancipar, ela ainda é tutelada pela religião. Basta lembrar das teorias heliocêntricas, Copérnico, Galileu Galilei, né? E a igreja não permitindo que aquelas descobertas fossem colocadas, porque a igreja defendia que era o Sol que girava em torno da Terra. Enfim, a partir do momento em que acontecem várias transformações na história, começando pela Reforma Protestante, o Renascimento, a Revolução Industrial, a ciência então consegue se emancipar da religião. Se emancipando da religião, ela se coloca como antagonista e concorrente da religião na explicação do mundo. Porque até então a religião era a explicação do mundo, de onde veio o planeta, de onde veio o homem. A religião era a única explicação. E a religião, na verdade, não tem todas as respostas, né? Quando digo religião, digo fé cristã, como também a ciência também não tem todas as respostas. Ainda que às vezes os sacerdotes, como os juízes, acham que são deuses e querem ter todas as respostas. Enfim, nesse caminho surge a evolução das espécies de Charles Darwin, que é então o grande grito da independência, o grito do Ipiranga da ciência, porque agora a ciência tem a sua própria explicação de mundo. E a partir daí até muitos filósofos vão imaginar que a religião vai perder o seu senso de significado e vai desaparecer. E o tempo e a história mostrou que não foi isso que aconteceu. Enfim, a ciência então tem o evolucionismo como dogma de origem, como mito de origem, e começa a trabalhar em cima disso. Não significa que, logicamente, essa teoria não tenha nenhum fundamento científico. O que eu quero dizer é que ela não é comprovada. Agora, há também vários cientistas que são criacionistas, ou seja, que acreditam que um ser inteligente criou todas as coisas. E esses criacionistas, cientistas, eles são boicotados pela comunidade acadêmica, porque a comunidade acadêmica ela quer continuar mantendo um mito de origem diferente do da religião, para não empoderar a religião e poder ser concorrente nessa questão de explicação de mundo. Por isso que o dogma da evolução, né, a teoria da evolucionista, é tão sensível à comunidade científica. Portanto, existem cientistas criacionistas, até nos Estados Unidos, alguns estados ainda se ensina criacionismo junto com o evolucionismo, e são matemáticos, são biólogos, são químicos, são físicos, são astrônomos, são paleontólogos. E eu não estou falando de pessoas que têm graduação, eu estou falando de pessoas que têm PhD, que têm mestrado, que têm doutorado, pessoas altamente capacitadas, que vão dizer que, na verdade, a ciência aponta
para um design inteligente, ou seja, para a ideia de que alguém criou o estado das coisas. Se você quiser buscar esses dados científicos, você pode procurar na internet. Você pode procurar no YouTube, por exemplo, um programa que trata muito desse assunto, que é o programa Origens, onde muitas temáticas são sobre esse assunto. E a ciência, ela faz um lobby para que isso não seja conhecido das pessoas, não é? Isso não é ensinado nas escolas, mas enfim. Eu não acredito que a igreja deva agir com políticas de Estado, querendo que se ensine criacionismo nas escolas, mas eu acredito que a igreja deve sim ensinar nas suas classes infantis sobre criacionismo como ciência, e que deve ensinar aos adultos também que existe cientistas que acreditam no criacionismo. O evolucionismo não tem todas as respostas, o evolucionismo tem lacunas, tem brechas, mas que são ignoradas pelos evolucionistas, ou seja, é a explicação de mundo que melhor me convém. Da mesma forma que os criacionistas não têm todas as respostas, os evolucionistas também não. É uma questão de opção, é uma questão ideológica. Portanto, não acredite nesse conto de carochinha que cientistas são pessoas que não estão preocupadas com nada, exceto com experimentos científicos, porque não é uma realidade, ok? E outra coisa, a ciência também está em evolução. Muitos pressupostos científicos foram derrubados a partir do momento em que a ciência teve mais condições de investigar. Portanto, a ciência não tem uma palavra final. Um abraço a todos, Deus abençoe, em nome de Jesus.